não foi tão cedinho não, foi só na faculdade mesmo. Eu era aquele tipo de aluna que gostava de várias matérias, né? Eu gostava tanto das exatas quanto das humanas e gostava de biologia também. Então era boa aluna em todas as matérias e gostava de tudo. E quando você tem esse tipo de perfil, as pessoas tendem a valorizar mais as exatas. Então eu achava que eu ia ser engenheira, né? Engenheira ou professora de matemática, eu achava que eu ia seguir alguma coisa de exatas. Tanto que no ensino médio eu fui fazer Cefet, né? Eu fui fazer curso técnico em eletrônica, né? Sou formada, né? Não lembro mais nada, mas sou formada. E o que aconteceu? O Cefet é uma escola fantástica, né? Assim, me deu uma base muito boa, mas o Cefet privilegia as disciplinas mais de exatas, porque o Cefet te forma, né, para o mestrado, é um curso profissionalizante. E aí eu senti a falta das humanas. Então, na verdade, isso foi muito bom, né? Porque eu descobri cedo, né, já no ensino médio, que eu ia querer fazer alguma coisa no campo das humanidades, né? E na altura do campeonato, a única coisa que eu entendia é que eu ia querer uma área um pouco mais abrangente. Eu queria entender como a sociedade funcionava, né? Eu queria entender as engrenagens sociais, né? Eu tinha interesse também em psicologia, mas o coração ali bateu mais forte para a comunicação. E aí eu fui estudar, né, as habilitações de comunicação. E assim, foi engraçado porque a primeira que eu descartei foi exatamente jornalismo, porque eu conhecia pessoas que faziam jornalismo e aí as pessoas traziam aquele retorno de que o editor muda tudo, você não escolhe nada do que você faz. E eu achava que eu ia ser o tipo meio rebelde nesse sentido, né? Aí eu acabei fazendo prova naquela época, quer dizer, naquele ano eu acho especificamente, a gente fez, as provas do SESGRAN Rio estavam separadas por universidade, então eu lembro que eu fiz prova para a UF, para a UFRJ e aqui para a UERJ, eram vestibulares diferentes. E aí eu fiz publicidade e propaganda para a UFRJ, cinema para a UF e relações públicas para a UERJ. Eu passei nas três e acabei optando por RP. E eu acho que a escolha de RP, o coração batia forte também por cinema, mas naquela época também cinema estava um pouco em baixa, então eu temia um pouco a questão depois do mercado de trabalho. E RP parecia, né, por tudo que eu tinha lido, era um campo mais geral de comunicação, né? RP trabalhava com pesquisa de opinião, com comunicação interna, que tem um cunho forte de psicologia também. Então eu entendi que ali eu ia conseguir ter um diálogo, né, com outras disciplinas, pesquisa de opinião, tem um diálogo, né, uma interface boa com sociologia, com história. Então eu achei que meu caminho era por aí, né? Então foi assim que eu cheguei em comunicação, em relações públicas, né, aqui na FCS, e enfim, e nunca me arrependi, né, nunca larguei a FCS. Aí, aqui no curso da FCS, eu comecei o curso ainda no primeiro currículo, que era um currículo que separava as disciplinas, né? Assim, tinha 2 anos que eram só as disciplinas do curso básico e a gente só ia ver a parte prática nos 2 últimos anos, né? Então, os 2 primeiros anos eram anos das disciplinas do departamento de teoria, né? Teoria da comunicação, comunicação comparada, e disciplinas da psicologia, da sociologia, da filosofia. E a gente não via nada muito de prático nesses 2 anos, né? E no segundo bloco, né, nos últimos 2 anos, é que a gente começava a ver RP. E na faculdade, na época, a gente não tinha os projetos que tem hoje de extensão, monitoria, iniciação científica, não tinha nada disso, né? Então, quando a gente chegou no 5º período, era para fazer estágio, a gente procurava estágio fora. E aí apareceu 2 vagas, na verdade, na então UCA, na Unidade Clínica de Adolescentes, que hoje é o NESA, é o Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente. O NESA sempre foi uma área assim, de vanguarda, né, da UERJ, né? Eles, na verdade, o setor foi criado quando era a Unidade Clínica de Adolescentes, dentro da Faculdade de Ciências Médicas. Eles foram criados por residentes que perceberam que os adolescentes precisavam de um cuidado especial, que entenderam que adolescente não era nem criança nem adulto.
E desde então o NESA é um campo de vanguarda na UERJ, né? E dessa forma, quando eu era aluna, eles decidiram abrir vagas para estágio interno complementar. E aí pediram, né, alunos da faculdade, abriram essas vagas e lá fomos eu e Fernando, né? Professor Fernando Gonçalves, também professor, meu colega de turma, né? E também professor aqui da faculdade. E chegando lá, o NESA tinha uma equipe multidisciplinar, né? Eram médicos de várias especialidades e outros profissionais de saúde, que ao todo eram 7, né? Era enfermagem, nutrição, psicologia, várias áreas da saúde. E eles diziam que nós éramos a 8ª disciplina, né? Então eles realmente trataram a gente assim com muita seriedade, né? E nós, no NESA, a gente acabou criando a assessoria de comunicação do NESA. Nós éramos alunos, eu e Fernando, 5º período, estagiários, e éramos orientados pelo professor Ricardo Freitas, né, que está aqui também conosco até hoje. Aí depois o Ricardo foi fazer doutorado na França, ficou o professor Paulo Barbosa, que já se aposentou há bastante tempo até, né? Então, eram os nossos orientadores nesse projeto de assessoria de comunicação do NESA, que, na verdade, ganhou um prêmio da Associação Brasileira de Relações Públicas, em 91, quando a gente estava se formando. Nesse mesmo ano, eu também ganhei o 3º lugar em categoria de monografia, né? E no NESA, na verdade, foi muito interessante, porque o NESA já fazia atividades, não só a gente trabalhava com assessoria de comunicação, quanto o NESA fazia atividades de extensão, lá no Morro dos Macacos, né? Então a gente começou também a ir fazer as atividades, né, na comunidade, e aí a gente era bem explícito, né, o quanto que nós éramos a 8ª disciplina, né, o 8º curso lá do NESA, porque a gente ajudava a fazer os materiais educativos. Então a gente fez cartilhas, a gente fez jogos de tabuleiro, a gente fazia vários materiais ajudando, né, nessa ideia de fazer um trabalho preventivo de comunicação com a comunidade, comunicação e educação na saúde, né? Então, assim, aí no NESA eu entendi que eu não ia querer trabalhar em empresa, né? Eu ia querer seguir alguma coisa mais, enfim, do campo, mas do campo acadêmico, né? Isso já tinha ficado claro, porque lá a gente já conseguia aliar pesquisa, ensino e extensão. O NESA recebia estagiários e residentes e internos, né, do hospital inteiro e da UERJ também, né, porque tinha serviço social, psicologia, que eram também campos das ciências sociais e humanas, né? Então a gente se acostumou também a trabalhar com esse pensamento mais multidisciplinar, né, com essa troca toda. E então acho que ali eu entendi que eu ia querer seguir a carreira acadêmica, né? Então, terminando a faculdade, a gente continuou no NESA, eu e Fernando, né? Eu e Fernando, a gente tem uma dupla assim que veio desde a faculdade, a gente teve toda a nossa trajetória acadêmica muito próxima, né? Fizemos cursos, fizemos a especialização juntos, depois o mestrado juntos, depois só no doutorado, que eu entrei um pouquinho antes do Fernando, mas a gente seguiu. Passamos no concurso junto aqui na UERJ, então a gente seguiu essa trajetória, né, como mais do que colegas, muito amigos, né. Do NESA, a gente estava muito encantado com comunicação comunitária, que era o trabalho que a gente estava fazendo na comunidade, né. Então nós fomos fazer uma especialização que foi na UFRJ, que era no Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, o NUTES, né. E aí fizemos a especialização lá e a gente entendeu, né? Acho que nesse momento o Fernando também já pretendia fazer mestrado, né? Seguir também essa carreira, né? E aí, logo depois da especialização, eu entrei para o mestrado na UFRJ, na ECO, né? Isso foi em 94. E aí, no mestrado na ECO, aí realmente eu me descobri, né? Porque a ECO tinha uma perspectiva que era de pensar a comunicação no diálogo com outras disciplinas,
né? Então, assim, quando a gente estava no NESA, né, no trabalho da comunidade com o Morro do Macaco, a gente percebia que muitas coisas que a gente aprendeu ali de comunicação com as empresas não funcionava na comunicação com a comunidade, né? Porque quando você trabalha para a empresa, as pessoas em geral não têm um preconceito, um viés. Se você quer vender carro, sabonete, se você quer vender conceitos institucionais, ninguém tem nada contra. Agora, quando você vai trabalhar com saúde, as pessoas não querem ouvir que não pode comer carne vermelha, que tem que usar camisinha, que não pode fumar. Então você começa a entender que a comunicação não é tão fluida assim. Então, o NESA já nos obrigou a repensar algumas teorias, né, algumas práticas de comunicação como a gente aprendia, né? E no mestrado em Comunicação e Cultura na ECO, isso se amplificou, porque a gente começou a conseguir aprofundar as questões de comunicação no diálogo com a psicologia, com a sociologia, com a antropologia, filosofia. Então foi realmente uma abertura de horizonte muito boa, né? E aí, nesse momento, eu já sabia, né, que queria seguir carreira acadêmica e basicamente emendei, né, o mestrado no doutorado, né? Eu terminei o mestrado em 96 e em 96 mesmo já fiz concurso para o doutorado, né? E aí entrei também, e aí começo o doutorado em 97. E aí a FCS já volta, né, para a minha vida. Por quê? Porque em dezembro de 96, na mesma semana, Felipe, eu fiz prova para o doutorado na ECO e concurso aqui para a faculdade. Na época tinha concurso como professora assistente, que é para quem só tem o mestrado, né? Porque na época não tinha tantos profissionais com doutorado, né? Então era mais comum ter o concurso para o mestre, né? Para professora assistente. E as provas foram na mesma semana, Felipe. A sorte que eu dei é que não era no mesmo horário, mas teve dia de sair correndo lá da Praia Vermelha e vir aqui para o Maracanã. Então foi nessa vibe, né? E passei nas duas, né? Então, assim, nunca esqueci a data de 3 de março de 1997, que é a data que eu entrei aqui como professora na UERJ, e no doutorado da ECO, né? O ingresso nas duas instituições ao mesmo tempo. Então, assim, foram tempos desafiadores, né? Porque o concurso aqui para a UERJ era de 20 horas. Então, eu tinha 20 horas aqui na UERJ, eu ainda trabalhava no NESA, né? Eu já era formada, trabalhava como consultora do NESA, fazendo um trabalho que eu amava, né? De comunicação comunitária, e tinha o doutorado. Né? Então, esse início foi bastante desafiador, mas um período de muito aprendizado, né? Então, assim, eu comecei coordenando o escritório modelo de relações públicas, junto com a Denise, né? E o Fernando foi ser o coordenador de extensão, né, nessa época. Que mais que teve nessa época, nesse iniciozinho? Então, assim, muitas aulas. Nesse período, foi um período em que se criou o curso matutino, né? Porque antes a gente só tinha o curso noturno, o curso que eu fiz, o curso que tinha, que era só à noite. E nesse período teve uma reforma que criou o curso da manhã também e o período integral, né, dos cursos. Então a gente estava fazendo muitas coisas. Uma das coisas que estava em gestação aqui na FCS, né, já desde os períodos que eu era aluna, o Ronaldo Elau, o Ricardo Freitas, João Maia, Eres, André Lázaro, todos foram meus professores, com exceção da Eres, que era de jornalismo, né? Mas eles tinham o desejo de implantar a pós-graduação, né? Nesse meio tempo, inclusive, eles fizeram uma pós-graduação lato sensu, que eu acho que era comunicação e espaços urbanos, alguma coisa assim. E quando
entrei, né, como professora, estava em gestação o processo de pós-graduação stricto sensu com o curso de mestrado. E aí, essa história quem conta muito melhor do que eu é o Ronaldo, né, ele já contou no primeiro episódio de como foi todo o processo, foi um processo lento. Na época, a CAPES estava numa revisão um pouco das áreas, né? Então estava muito severa com as obrigações. Então a primeira proposta que foi, que eu acho que era do projeto de comunicação e cidade, né, do programa de comunicação e cidade, desse eu não estava aqui ainda. Desse era uma proposta, inclusive, que foi feita com professores que se aposentaram logo depois, como o Everardo Rocha, a Maria... tinha a Maria Cláudia também, e tinha a Maria do Carmo Leite. E a Maria do Carmo se aposentou, o Everardo também, a Maria Cláudia trocou para o ICS. Então, teve uma primeira proposta, essa proposta caiu em diligências, mas isso acho que o Ronaldo conta melhor do que eu, né? Quando eu entrei, a gente estava tentando refazer uma proposta, né? E, na verdade, eu, Fernando, Denise, a gente não tinha ainda doutorado, né? Eu tinha entrado no doutorado aquele ano, acho que a Denise entra um pouquinho depois, Fernando um pouquinho depois. Mas a gente já participava, né, dessas primeiras discussões. Nós fomos, inclusive, a gente que sugeriu que a linha de tecnologia, porque na proposta anterior tinham duas linhas, que era a linha de cultura de massa, representação social e cidade, e tinha uma outra linha que era uma linha de interacionismo simbólico. Mas essa linha estava exatamente mais associada ao Everardo, a Maria do Carmo, então, enfim, ela estava lá, vai sair só depois, mas inicialmente tinha essas duas linhas e a gente propôs a linha de tecnologia. Até porque eu já estava no doutorado, vou falar depois quando falar do doutorado, no doutorado eu já entrei trabalhando com tecnologia, né? Então, teve essa proposta de uma terceira linha, e nessa época, né, entram também na faculdade o Eric Felinto e o Márcio, um em sequência do outro, né? E os dois também vão ser super importantes para a criação, né, do mestrado, né? Eu lembro do Ronaldo sempre falando que Eric e Márcio eram o braço direito e esquerdo dele, né? E é verdade, né? Estavam ali muito juntos, né? Muito presentes, num processo que era muito difícil para a gente, né? Porque a gente não tinha experiência de pós-graduação stricto sensu, né? E a CAPES, depois que a gente aprende, né, você vê que é um universo de protocolos, de processos, de documentos, relatórios, é uma coisa realmente enlouquecedora, quase, né? Então, o que aconteceu é que aí, outro dia, um colega me perguntou sobre esse início e eu até fui olhar os documentos, né? Então, os documentos estão lá na secretaria do BPG-Com. Aí eu descobri, até comentei isso outro dia com o Ronaldo também, descobri o documento, a proposta de criação do programa de mestrado, né? Que foi em 2001. Essa proposta tinha 11 professores, e eu, Fernando e Denise, como a gente tinha 11 docentes proponentes, né? E tinha eu, Fernando e Denise, que fomos colocados como professores associados, pesquisadores associados, porque a gente não podia ser docente porque a gente não tinha doutorado. Mas como a gente, assim, participava, né, de alguma forma, a gente já entrou na proposta, né? Aí, o que aconteceu? Bom, eu tenho que depois voltar para o doutorado, mas deixa eu terminar essa parte. Aí o que aconteceu, né, a boa notícia foi exatamente que a proposta foi em 2001 e no primeiro semestre de 2002 a proposta foi aprovada, né? Enfim, uma alegria enorme, né? E aí nesse momento a gente já tinha também, outra coisa importante, o espaço lá do Bloco F, né? Porque no meu período de aluna, né, até antes do mestrado, a faculdade era só o Bloco A, né? Era só o Bloco A, Bloco A e as salas de aula do Bloco F. Não tinha aquele espaço onde hoje é o PPG-Com. Aquele espaço foi negociado pelo Ricardo, quando o Ricardo foi diretor, foi negociado acho que com o Antônio Celso, era o reitor.
E ele conseguiu, era o espaço da magistratura, que estava sem uso, e aí ele conseguiu, e é onde a gente montou o PPG-Com, né? Então, nesse início de 2002, a gente estava, né, com a proposta, né, de mestrado, e eu lembro assim, que eu fiquei super contentinha, porque eu terminei o mestrado no iniciozinho de 2002, terminei o doutorado no início de 2002, o nosso mestrado tinha sido aprovado e eu entrei, né? Então a proposta que foi naquele momento para o CESEP já foi com o meu nome como docente, né? Eu era a 12ª docente ali do quadro, né? Foi um momento que foi muito importante para a faculdade, assim, acho que a faculdade estava num momento de criação, de crescimento muito bom e de visibilidade também, né? Os professores que fundaram, né, o mestrado, alguns dos professores estavam em evidência, né, digamos assim. Por exemplo, o André Lázaro, nessa época, essa época que de 2002, foi a época da reitoria da gestão da Nilceia Freire, né, nossa primeira reitora mulher. Então, a Nilceia, ela convidou o André para ser o sub-reitor, na época era sub-reitor, agora é pró-reitor, de extensão. Então, o André era o nosso PR3, e o Ricardo Freitas era o diretor da Comuns, né? E acho que Sônia Virgínia, nessa época, estava cedida num órgão do governo. Então, assim, a faculdade estava num momento de relevância, de visibilidade, uma coisa muito bacana. E, ao mesmo tempo, criando o mestrado, que era um sonho, né? Na proposta que acabou sendo aprovada, o consultor da CAPES, que veio, teve uma reunião com, acho que o Ronaldo já comentou isso também, com Ronaldo, Eric e Márcio, o Glovisolo, ele sugeriu que diminuísse o número de linhas, que ficasse só 2. Então a linha de cultura, a linha de interacionismo simbólico juntou com a linha de comunicação cultura de massa, representação social e cidade. Então ficou essa e a linha de tecnologias da comunicação e cultura, que eu acho que tinham novas tecnologias naquela época, né? E aí, só que o que aconteceu é que a linha de tecnologia tinha muito menos docentes, porque, na verdade, tinha uma divisão aí que eram 3, juntou os docentes das 2 outras linhas estavam na linha de cultura de massa e na linha de novas tecnologias. Basicamente, nesse início, só tinha o Eric, que era o coordenador da linha, eu e o Márcio, né? Eu acho que tinha também Sônia Virgínia. Eu acho que Sônia também, inicialmente, foi credenciada na linha de tecnologia. Só que a Sônia, nessa época, ela estava cedida, né? Então, assim, eu lembro muito de eu, Eric e Márcio ficarmos, né, tocando as coisas da linha, né? Na verdade, foi um período, assim, de muito aprendizado, né? Porque a gente não sabia nada de pós-graduação, né, de mestrado, de pós-estricto sensu. A gente tinha que aprender tudo, né? Então, esse foi o trabalho, assim, de Ronaldo, Hugo, Eric e Márcio, né? Eles foram, assim, os nossos batedores, eles foram na frente, montaram um programa, porque você tinha que decidir tudo, né? A gente não tinha processos, não tinha documentos, arquivos, a gente se baseava no documento de área da CAPES, na deliberação do mestrado, e você tinha que botar a coisa para andar, né? Então, por exemplo, como é que era selecionar os alunos? Como é que é esse processo? Nunca tínhamos feito um edital, né, de seleção. Quantos alunos cada docente pode ter? Né? Tudo isso, né, foi um processo de aprendizado, né? Assim, eu lembro que no início, eu também estava ali junto e trabalhando muito, né? Por exemplo, eu fiz parte de todos os processos de seleção de mestrado, dos iniciais, né? Eu lembro que o primeiro, Hugo era o presidente da banca e estávamos eu e Eric na seleção. Aí eu sei que eu fiz o segundo, no terceiro ou no quarto já era presidente da banca. A gente estava ali, né, naquela pegada, né? E aí, como eu estava comentando, tinha pouca gente na linha de tecnologia, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente fez, eu acho que isso talvez já em 2002, a CAPES lançou um edital que era para recém-doutor, para você conseguir uma bolsa de recém-doutor. E aí
o Eric foi o proponente do edital e eu e Márcio ajudamos a escrever, né? E aí fizemos lá um projeto para conseguir essa bolsa. E aí conseguimos a bolsa. E aí eu lembro que na hora de fazer a seleção, a gente foi lá, Ronaldo, então, como vamos fazer? Aí o Ronaldo, olha, vocês, se são da linha, vocês decidem aí, façam um processo. Aí a gente divulgou na lista da Compós. Naquela época, né, 2002, ainda não tinham tantos pesquisadores de comunicação trabalhando com a questão da tecnologia, sobretudo tecnologia digital, né, cibercultura, aqueles termos, internet, mídias digitais, aqueles termos, né, daquela época. Aí eu sei que a gente abriu o edital, divulgamos, né, tudo que podíamos, e apareceram 3 professores interessados, 3 professores recém-doutores, né, que eram o Vinícius Pereira de Andrade, Alessandra Aldê, e veio também o Felipe Pena. Os 3 foram aprovados no processo, né, numa ordem, e como, na verdade, precisava de professor para a linha de tecnologia, já tinha engatilhado um concurso do Departamento de Teoria da Comunicação que seria na área de tecnologia. Então, o que aconteceu é que, logo depois, a gente recebeu a bolsa, né, mas só que logo depois de a gente conseguir a bolsa de recém-doutor, abriu o concurso do Departamento de Teoria, no qual passaram o Vinícius e a Alessandra Aldê. Então, na verdade, os 2 entraram em 2003, né? Um já como professor, o outro com a bolsa, e depois também a Alessandra foi chamada e, assim, esse é o iniciozinho, né, da linha de tecnologia. Aí, na altura do campeonato, Fernando já tinha terminado o doutorado, já veio para a linha e que eu lembro também é que tinham 2 outros professores que participaram da linha nesses primórdios, não lembro muito bem a época, mas foram Denise e João Maia, mas depois eles saíram, né? Eles chegaram um tempinho e depois eles saíram, né? Então a linha, assim, se manteve mais ou menos com essa configuração, era Eric, Márcio, eu, Fernando, Vinícius e Alessandra Aldê, né? E Sônia Virgínia, né? E aí depois, aí Denise e João entraram em algum momento, depois saíram também, depois Sônia saiu também. E faz parte, né? As pessoas vão mudando de pesquisa, então... E as 2 linhas, na verdade, sempre tiveram interfaces, né? A gente tem alguns professores que têm interfaces claras entre as 2 linhas, né? Mas, assim, essa é um pouco o início, né, do PPG-Com. E aí, com isso, né, então, nesses primeiros momentos, o que aconteceu? O que eu lembro também é que, como eu estava, assim, desde o início ali, porque eu lembro do Eric me ensinando a preencher o Coleta Capes, né? Que hoje é Sucupira, se chamava Coleta Capes. Aí eu lembro de um dia que eu entrei lá na sala, na secretaria do mestrado, estava o Eric lá preenchendo, e aí ele, vem cá, senta aqui, aprende também, me ajuda. Mais uma para preencher. Então eu lembro das primeiras lições de Coleta Capes, né? E aí o que aconteceu? Como eu estava aqui, né? Eu também era recém-doutora, professora novinha, trabalhava em todas as frentes. Nessa época a gente estava fazendo também a reforma curricular, né? Foi a primeira reforma do currículo, né? Não sei se o Ronaldo ou o Márcio comentaram isso, porque o Ronaldo era o presidente da comissão e eu e Márcio e o João Pedro éramos os professores responsáveis, cada um pelo seu departamento, né? Então foi também, tinha um outro trabalho importante, né? Mas, seguindo um pouquinho aí essa memória, né, do PPG-Com, aí o que aconteceu é que o Hugo, a primeira coordenação do PPG-Com, obviamente, era o Ronaldo e o Hugo, né, que eram os 2 ali mentores principais, digamos assim, da proposta do mestrado, né. Depois deles, assim, acho bastante natural também, a segunda coordenação era o Eric e o Márcio, que tinham sido braço direito e esquerdo de Ronaldo, acompanhando tudo desde o início, né, e na verdade, ajudando, né, nessa construção mesmo, porque acho que esses primeiros momentos foi isso, né, você levantar alguma coisa do zero, né. E aí depois a terceira coordenação
foi o Márcio e eu. Né, eu acho que é exatamente, porque como eu estava ali ajudando, né, dando apoio também o tempo todo, eu era amiga do Márcio e do Eric, sempre fui, né, então estava sempre acompanhando eles, vendo o que estava acontecendo, era um pouco natural, assim, me chamarem, né. Eu lembro que, inclusive, nessa época, uma coisa interessante também é que o PPG-Com foi criado dentro do Departamento de Teoria da Comunicação. O PPG-Com, eu lembro até que o Ronaldo dizia, o PPG-Com é o nosso laboratório, vocês têm os de vocês. O PPG-Com era dentro do departamento de teoria, né? Então, as eleições eram feitas primeiro dentro do departamento de teoria e depois eram levadas para serem chanceladas pelo colegiado do PPG-Com, né? Só mais tarde é que a gente vai entender que o PPG-Com era da faculdade toda, e aí numa deliberação a gente faz essa troca, né? O PPG-Com passa a ficar associado à FCS e não só ao departamento de teoria, né? E aí, a quarta coordenação do PPG-Com, fomos eleitas eu e a Alessandra Aldê. Então, assim, não apenas, né, eu fui a primeira coordenadora mulher, né, a quarta coordenadora, a primeira mulher, como era uma gestão de mulheres, era eu e a Alessandra Aldê, né. Então, assim, isso também foi muito bacana. Um período bem desafiador, né, porque eu era bem jovem também, né, mas, assim, acho que como eu tinha acompanhado tudo, e na verdade, quando eu fui a coordenadora adjunta do Márcio, o Márcio era, além de muito competente, o Márcio era muito generoso, né? Então ele me mantinha a par de tudo que acontecia. Então, na verdade, a coordenação era uma sequência mesmo, né? E a gente tinha pensado isso exatamente dessa maneira, né? De como era uma coisa nova, como a gente estava criando todos os processos, né? Os relatórios, arquivos, tudo estava sendo criado ali meio que do zero. Era importante que tivesse uma continuidade, né? Então, daí, essa lógica. O Eric e Márcio estavam juntos com o Ronaldo, da primeira para a segunda, o Hugo não quis ser coordenador, mas o Eric e Márcio tinham feito tudo junto com o Ronaldo e Hugo, né? Então eles estavam bastante a par de tudo que acontecia. Aí a partir daí foi, o Márcio, que era o coordenador adjunto, se tornou o coordenador. Eu, que era adjunta do Márcio, me tornei coordenadora. A Alessandra Aldê, que era minha adjunta, se tornou coordenadora. Então assim a gente foi mantendo essa continuidade, né? Todo mundo sabendo tudo que estava acontecendo, né? Então é isso. E aí, na coordenação da Alessandra com o Fernando, na minha coordenação com a Alessandra, a gente passou para 4, que foi uma coisa assim que custou também, né? A CAPES realmente teve um momento que a CAPES estava muito travada, né? Os outros programas também estavam com notas mais baixas, porque eles estavam fazendo quase com caça às bruxas. Isso não é comunicação. Comunicação, se você não trabalhasse com mídia, não era comunicação. Então, isso restringe demais, né? Então, todo mundo estava demorando muito a subir de nota, né? Então a gente subiu em 2009, eu lembro, nessa época, na direção estavam o João Maia e o Ricardo. Aí quando eu recebi a notícia, eu falei para eles, gente, subimos para 4, vamos fazer um comunicado, falar para todo mundo, né? Então a gente subiu para 4 em 2009, e na coordenação, acho que da Alessandra, a gente subiu para 5, e o Alessandro e Fernando também fizeram a proposta de doutorado, que foi aprovada imediatamente. Então, assim, acho que a CAPES já estava mais ufa, né? Então a gente também foi uma subida muito boa também. E desde lá eu acho que o programa só amadurece, né? Só cresce. E aí a gente, digamos, saímos, né, daquele estágio, né, infantil, né, inicial, e estamos, né, seguindo. Eu acho que as duas linhas muito fortalecidas, acho que os pesquisadores conhecidos, né, do Brasil pelas suas pesquisas, né, nas duas linhas, então acho que tudo muito bacana, né. Bom, aí falando um pouco da pesquisa, né, no mestrado, eu entrei no mestrado para ECO, né,
Eu não tinha orientadora, como eu fiz a graduação na UERJ, eu não conhecia, só conhecia os professores da ECO, assim, o Muniz Sodré, né, o Márcio Tavares do Amaral, os professores mais conhecidos, que tinham livros, coisas assim, né. Então eu precisava de um orientador, eu entrei sem orientador, né. E aí eu lembro que eu fui, né, escolhendo, né, os cursos, e quando eu fui fazer as inscrições para o segundo período, eu tinha que pensar também já na pesquisa e na verdade, lá, na época, eles não decidiam quem ia se orientando de quem. Era um processo assim meio de sedução, né? Você tinha que propor um orientador. Então eu tinha que pensar quem estava pesquisando o quê, né? Fui olhar as teses dos professores da ECO, o que eles estavam publicando, o que eles pesquisavam. E aí eu descobri, na época eu estava interessada na questão de estética, de discurso e de análise do discurso, depois mudei tudo. E aí eu descobri que a Ieda Tuckerman tinha feito a dissertação de mestrado, tinha o tema sobre o discurso, uma coisa assim, sobre narrativa. E aí eu fui fazer o curso da Ieda, lá no segundo semestre do mestrado, alguma coisa assim. A Ieda é uma pessoa encantadora, inteligentíssima, né? Então não tem como não se apaixonar pela Ieda, né? Então eu terminei o curso dizendo, eu quero que ela seja minha orientadora, né? Então assim, eu já estava conquistada, e como é que eu conquistava ela, né? Aí, quando estava perto de entregar o trabalho final, de fazer o trabalho final, aí eu perguntei a ela no final do curso, falei que que eu não tinha orientador, que eu tinha gostado muito, né, da pesquisa dela, que se eu fizesse o trabalho pensando no que eu queria pesquisar e entregasse na disciplina dela, se ela consideraria, né, pensar em me adotar, né, como orientanda. E foi o que aconteceu, eu entreguei o trabalho e, enfim, tirei a nota máxima, né, aquelas coisas, e começou nossa relação de orientação de mestrado e depois repetida no doutorado, né. Então, no mestrado, eu trabalhei com literatura, né, no mestrado, e eu tinha também, em determinado momento, a gente aprendeu muita filosofia, né? O mestrado foi um momento assim de uma base teórica muito boa, né? De literatura, um pouco de psicanálise, filosofia, sociologia. Realmente a ECO tem essa característica, né? De que você sai muito embasado teoricamente, né? E eu lembro que eu fiz um curso com o Escobar, né, sobre Nietzsche. E no curso do Escobar eu me apaixonei pelo conceito de nova, né? Foi quando eu entendi que bem e mal não eram dados, né? Não eram categorias dadas, eram categorias criadas, construídas culturalmente, né? Então eu fui pensar a questão do mal na literatura, né? Então eu trabalhei com, né, autores, né, nessa área, e terminei a dissertação, né, no tempo previsto. E aí, já no final do mestrado, eu terminei o mestrado em 96, no final do mestrado, era exatamente o período do boom da internet aqui no Brasil, né? A gente considera o ano de 1995 o ano em que a internet, né, as redes, toda a discussão, a internet chega primeiro nas universidades, né, e é um momento que está todo mundo pensando que tecnologia é essa, né. Então eu já entrei no doutorado com um tema para trabalhar a questão da tecnologia de comunicação. Na verdade, na época, a gente estava pensando, a minha proposta, né, era sobre o modo como as tecnologias, né, como as tecnologias de comunicação, a internet, as redes, como que elas modulam o nosso comportamento, o nosso pensamento, nossas práticas, gerando transformações na subjetividade, né? E é assim que nasce, né, essa é a sementinha, né, da tese do Nós Ciborgues. Né, o que estava acontecendo na época? Além desse boom da internet, tinha todo um conjunto de autores trabalhando nessa linha, né, dessas transformações, nessa modulação da técnica, né, com as práticas humanas, né? E a gente na comunicação, a gente
sempre teve um pouco uma lógica um pouco utilitarista da comunicação, né? Utilitarista da tecnologia, né? A gente pensa um pouco que a tecnologia é só ferramenta, que a tecnologia é neutra, que depende do uso que a gente faz da tecnologia, né? E, na verdade, quer dizer, não só a internet, né, mas o que ficava muito claro ali com a internet é que não dava para a gente pensar nisso como um uso instrumental, né, da internet, né? Claro que o fato daquela tecnologia estar ali, ela muda a nossa subjetividade, né? Um exemplo, por exemplo, que eu costumo dar para os alunos, né, o que é isso, né, dessa modulação, o que é isso dessa agência da tecnologia, como assim, né? Um exemplo prático que eu uso é o seguinte: eu uso óculos, né, como dá para notar. O que significa isso? Eu sou míope desde a época que eu era criança e o míope, além de não enxergar à distância, quando você lê, eu enxergo muito bem de perto. Só que quando você para ler e lê durante muito tempo, é uma coisa que dá dor de cabeça. Você não consegue ler muito tempo. Então, o que eu estou querendo dizer? Se não fosse a tecnologia do óculos e da lente de contato, eu teria que escolher outra profissão. Eu não poderia ser professora e pesquisadora se eu não pudesse contar com essa tecnologia. Então, não é só uma ferramenta que ajudou a corrigir um defeito, na minha visão. É uma ferramenta que possibilitou que eu escolhesse uma carreira. Porque se não houvesse essa tecnologia, eu teria que escolher outra carreira, porque não dá para ler. Não dá para ler, não dá para escrever, né? Então, não dá para ser professor. Então, é nesse sentido que a tecnologia modula a nossa subjetividade, né? Esse é o tom da subjetividade Homem Máquina, né? O subtítulo do Nós Ciborgues, né? Porque, na verdade, de onde vem o Nós Ciborgues? Vem dessa percepção, né, de que a tecnologia não é só neutra, mas naquele momento, eu defendi a tese do Nós Ciborgues no final de 2001, né, virada para 2002, naquele momento não era só a internet, tinha outras tecnologias, tinha uma série de implantes biocompatíveis, né? Então toda hora você tinha chip, né, que você coloca no corpo, coloca às vezes até no cérebro, já conseguia conectar neurônios. Tinha pesquisa do projeto Genoma, né, que era aquela ideia do mapeamento do genoma inteiro. Então tinha pesquisa da clonagem, né, o primeiro ser vivo criado por clonagem, que foi a ovelha Dolly. Então a gente estava num momento. Teve acho que é 99, que o computador, o Deep Blue, ganha o enxadrista Kasparov no xadrez, e aquilo foi muito impactante. A gente vivia assim um momento que todo mundo dizia: peraí, onde é que acaba o humano e começa a tecnologia? Essa coisa aí de inteligência era nossa. Que papo é esse aí que o computador ganha no jogo de xadrez, joga melhor? Que história é essa, né? Então tinha muito essa questão de onde termina o humano, onde termina a tecnologia e começa o humano e vice-versa, né? Então o Nós Ciborgues nasce nesse espírito de tentar entender isso, né? Porque, na verdade, o que acontecia ali, né? O que significava quando a gente via com esse estranhamento essa tecnologia invasiva, né? O que significava isso? Como se a tecnologia não pudesse ocupar esse espaço, né? Na verdade, se a gente pensar teoricamente, as nossas bases epistemológicas, até hoje a gente negocia, a gente, né, se debate com o projeto de modernidade, porque é naquele momento em que se cria a nossa base epistemológica atual, né? A divisão das ciências em ciências humanas, sociais, exatas e biológicas é feita naquele momento, né? E é nesse momento que se cria também as chamadas fronteiras modernas, a separação entre corpo e mente, entre natural e artificial, natureza e cultura, interior e exterior, né? Então, e a gente
E, na verdade, é o momento em que se cria a ideia de sujeito como sendo o humano, né, o humano racional, aquele sujeito moderno, aquele sujeito do campo do conhecimento, que é o sujeito em contraponto ao objeto. Esse sujeito, que é uma categoria filosófica, na verdade, ele é representado por quem? Ele é representado pelo humano, né? Por uma ideia de que existe um humano reconhecível em toda parte, como se o humano fosse um dado e não um conceito construído nesse humanismo mais próximo aqui da gente, que é o da modernidade. E esse conceito de humanismo da modernidade, o homem que é construído ali é um homem hétero, europeu, branco, de religião judaico-cristã, que se cria como modelo, e daí vai vir toda a ideia do imperialismo, né, da Europa e depois dos Estados Unidos, como sendo a sociedade modelo, que é pautada também nesse sujeito, nesse modelo, para que todos os outros sigam. Então, na verdade, o Nós Ciborgues, ele vem pela tecnologia fazendo a problematização dessa ideia de humano, né? Então, quando ele problematiza a divisão entre natureza e cultura, entre o natural e artificial, entre o orgânico e o maquínico, quando ele vai dar uma permeabilidade, uma comodulação entre essas coisas que estavam separadas, digamos assim, que o pensamento moderno tentou separar, na verdade, ele está também fazendo uma coisa que eu acho que por isso essa ideia, né, do ciborgue ela é atual até hoje, porque ele está fornecendo um pouco de dado para a gente criticar toda a questão da ontologia e da epistemologia do projeto moderno, que é uma coisa que hoje está em muita evidência nos estudos sobre racialidade, nos estudos sobre os povos originários, nos estudos sobre os estudos feministas, né? Então eu acho que nesse sentido, eu realmente ali no Nós Ciborgues o meu foco foi a tecnologia, porque a gente é da comunicação, tem que pensar a comunicação, né? E tem que ter um foco, né? Mas eu acho que são teorias bastante interessantes até hoje, né? Porque elas, na verdade, elas ajudam a formar essa base, né? Esse background, né? Teórico, epistemológico, metodológico, para a gente questionar algumas epistemologias que, na verdade, a gente percebe hoje que são imperialistas, né? Então, eu acho que é assim, bem interessante o Nós Ciborgues, né? E hoje tem toda a discussão que já tinha lá, que a gente já fazia na época, né, da inteligência artificial, que hoje ganha novas conotações também, né? Então, o Nós Ciborgues foi a tese de doutorado e foi a minha pesquisa aqui na faculdade, né, e no programa de pós-graduação também, nos meus primeiros anos. Aí, a partir daí, em 2005, né, nasceu a filhota, né, a Luísa, e aí eu tive um período, né, de licença maternidade. Quando eu voltei, eu entendi que tinha que mudar um pouco a pesquisa, né, que tinha que atualizar mais, não podia ficar só trabalhando a questão do ciborgue. Eu tinha outra coisa que estava me interessando, né, o que era. Aí, repensando a pesquisa, na época, a gente estava em 2006 para 2007, assim, a gente já tinha, digamos assim, a cibercultura, né, que é um termo que a gente nem está usando mais hoje, mas era o termo que a gente usava na época, né, a cibercultura, assim, também fervilhante ali, né, em ebulição no período. E uma coisa que eu achava curioso na cibercultura era, bom, na verdade, eu me propus a fazer pesquisa e eu fiz o seguinte, eu fiz realmente aquela pesquisa que você começa do início, né? Eu fiz uma pesquisa exploratória, li vários autores nacionais, internacionais, tudo que as pessoas estavam falando sobre cultura digital, sobre internet, as redes, né? A gente ainda não tinha tanto termo de plataforma, né? Li tudo que tinha naquela época, e o que me chamou a atenção era que, em relação às tecnologias de comunicação digitais,
a gente conseguiu observar uma diferença, né? Quando você faz uma pesquisa exploratória, você tenta ver qual é a lacuna que tem ali, né? O que é uma questão que não está bem respondida, que não está bem resolvida, né? E o que me pareceu ali que não estava muito bem respondido e resolvido era o seguinte, quer dizer, era só curiosidade talvez, né? Todos os pesquisadores, né, assim, a grande maioria, nunca são todos, né, óbvio, mas a grande maioria dos pesquisadores da cultura digital, eles tratavam o digital e o computador e a internet como sendo tecnologias da inteligência, né? O livro do Pierre Levy tem esse nome. Então tinha o Steven Johnson também, falando das novas formas de comunicar, sociabilizar, aprender, como que o computador mudava tudo, como que, enfim, tinha toda um entendimento de que essa tecnologia era uma tecnologia cognitiva, era uma tecnologia que a gente usaria para aprender, para crescer, era uma forma de aumentar a nossa inteligência. Tinha isso, né? A construção da inteligência coletiva, tinha toda essa ideia, a ideia de que a internet era a biblioteca universal, a biblioteca de Babel, tinha toda essa situação. E eu achava curioso porque, em teoria da comunicação, a teoria sempre mais crítica, claro, mas a gente sempre considerou que os meios de comunicação estavam mais para uma linha de embotar a mente, de alienar, do que realmente ser uma coisa propositiva, cognitiva, né? A maioria dos autores sempre criticou. Até quem era mais positivo sempre considerava que os meios de comunicação não tinham uma estética tão refinada, as possibilidades de cognição não eram tão maravilhosas assim, no máximo se considerava um pouco a democratização do conhecimento, né? Mas não tinha essa colagem, né, com os processos cognitivos. Então, me interessou, já que os pesquisadores da cibercultura, uma grande maioria dizia que eram as tecnologias da inteligência, me interessava, então, entender se era isso, que inteligência é essa, que habilidades cognitivas, né, que competências estariam sendo estimuladas, né, por essas novas mídias, né. E com esse espírito, com essas questões, a gente iniciou uma pesquisa em 2007, né, que é exatamente o ano de criação do grupo de pesquisa, né, e do laboratório. Essa pesquisa ela é a pesquisa que dá o pontapé inicial. Claro que essa pesquisa vem sendo desdobrada, né, ao longo dos anos, modificada, ampliada, vou falar um pouquinho, mas ela inicia ali em 2007. E aí o que aconteceu? Na verdade, a gente formulou uma pesquisa que a ideia era essa, vamos então pesquisar quais são as habilidades, as novas habilidades, né, estimuladas ou requeridas, né, pela cibercultura, né? Então esse era mais ou menos o projeto, né? E aí nós começamos a trabalhar, a minha ideia inicial era trabalhar com dois produtos, né? Um produto das mídias mais relacionado às mídias analógicas, digamos assim, que seriam as séries de TV, e um produto relacionado às mídias digitais, que era o videogame. Mas entendendo, não querendo fazer uma separação entre analógico e digital, porque a gente entende que tem uma continuidade aí, né? Mas simplesmente para pensar que novas habilidades, né, seriam essas. E aí a gente elaborou um conjunto de 5 categorias de competências, né? Que é a cibertextualidade, logicidade, sensorialidade, sociabilidade e, acho que falei logicidade, esqueci de alguma, sempre esqueço de alguma, mas são 5. E muito interessante nessa pesquisa é que, com essa pesquisa eu também estava criando, né, um grupo de pesquisa e faziam parte desse grupo de pesquisa alunos do mestrado e, na época a gente já tinha mestrado, né, 2007, e alunos da graduação, né, bolsistas ou voluntários de iniciação científica. E desse início dessa pesquisa, é uma coisa que é muito gratificante para mim, porque tem 4 pesquisadores que estão até hoje na área e que são originários dessa pesquisa. Eu considero eles cofundadores, né, do Cibercog e do LMD, né, que são a Alessandra Maia, o José Messias, a Letícia Perani e a Raquel Timpone, né.
A Letícia e a Raquel estavam no mestrado, a Alessandra Maia e Zé Messias estavam na graduação, né? Eram alunos de jornalismo, né? Pibiquinhos, né? Que a gente chama, né? Que eram bolsistas de iniciação científica. E eles, né, que fizeram a carreira, hoje são, falo com uma alegria enorme, são meus colegas, professores, doutores, pesquisadores, né? Fizeram a carreira deles independente, né, de mim e da UERJ, do Cibercog, e nunca se separaram do grupo, né? Criaram seus grupos de pesquisa e continuam filiados, né? Continuam como pesquisadores associados, e a gente trabalha junto até hoje, né? Vou falar um pouco também sobre isso. É uma coisa que dá uma alegria enorme, né? Tê-los assim, desde sempre. Aí depois deles, no ano seguinte já entrou a Renata Monti. A Renata Monti, ela atualmente fez concurso, né? A professora, minha colega de departamento, né? Veio fortalecer aqui nossas pesquisas, né? Estudo. Uma coisa curiosa também de dizer é que quando a gente começou o mestrado aqui na UERJ, a Universidade Federal de Juiz de Fora, Felipe, não tinha mestrado. Então as pessoas vinham, né, os alunos migravam, os egressos da graduação vinham fazer mestrado aqui. E era muito curioso, e as minhas primeiras mestrandas, curiosamente também eram todas mulheres, vieram de Juiz de Fora, né, que era antes da Letícia teve a Giovanna Pampanelli, que foi da segunda turma de mestrado aqui. Teve a Giovanna, aí depois teve a Letícia, depois a Raquel Timpone e depois a Renata Monti, em sequência. E a Renata, a Letícia e a Raquel eram da mesma turma, lá em Juiz de Fora. Elas são suas calouras, né? Então, assim, aí eu dizia que eu tinha cota de Juiz de Fora, porque vinha muita gente, né, e acabavam ficando, na verdade, a UERJ, o grupo de pesquisa e eu só fomos beneficiados, né, com essa vinda muito bem-vinda. Nossa, ficou aí um humor. Aí, esse foi um primeiro projeto, e a partir daí a gente continuou trabalhando com essa ideia, né, de investigar como que as nossas práticas de comunicação com as mídias digitais, e aí mídias digitais a gente abre para todas as mídias, né? A gente trabalha com vídeo, a gente trabalha com games, quer dizer, os pesquisadores do grupo trabalham com várias áreas, né? Trabalham com memes, com podcast, videocast, vídeo para YouTube, a gente trabalha book trailer, né? A gente teve pesquisadores trabalhando com todo tipo de mídia, tentando entender como que na vinculação, né, nesse acoplamento, nessa nossa troca com as mídias, nessa interação com as mídias digitais, que tipos de competências, né, a gente pode desenvolver, né, que tipos de competência, que tipo de inteligência está envolvida. Porque nesse projeto, uma das coisas que a gente trabalha também, que é bem característico do grupo, é um conceito que a gente chama de cognição ampliada, que é a ideia, né, também às vezes é senso comum quase, né, essa noção de que a inteligência estaria no cérebro, né, e seriam apenas aquelas habilidades superiores da mente, né, como raciocínio lógico matemático, todas as linguagens, né, tomada de decisão. E, na verdade, o que a gente percebe, e, na verdade, a comunicação nos diz isso, né, que a inteligência usa todos os sentidos. A comunicação é comunicação multimodal, porque os nossos aparatos de comunicação sensibilizam todos os nossos sentidos, né? Então, a gente parte para um conceito de cognição que vai pensar o corpo, que vai pensar as sensorialidades, né? Então, a gente tem essa perspectiva de um processo de cognição que é corporificado e que, na verdade, você não trabalha só com as questões simbólicas, sociolinguísticas, né? Assim, a gente trabalha também com a questão das intensidades, de um tipo de informação que está num nível que é pré-simbólico, mas que a gente troca o tempo inteiro, né? E a gente troca com quem? A gente troca com as outras pessoas, com tudo que existe.
né? Uma ideia realmente de que a comunicação é situada, é contextualizada, né? E a gente faz essa comunicação na interação com as outras pessoas e com a agência dos objetos técnicos também, né? No nosso caso, as nossas mídias, nossos meios e formas de expressão, de arte, etc., né? Então a gente tem trabalhado esse conceito. Com essa ideia, a gente rapidamente entendeu que a pesquisa tinha uma aplicabilidade muito boa para o campo da educação, né? Até porque a gente também trabalhou, e você tem que ir recortando a pesquisa, então a gente trabalhava prioritariamente com jovens, né, com adolescentes. Então, rapidamente a gente entendeu que a pesquisa tinha uma aplicabilidade prática com os jovens, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho, a gente bolou uma metodologia, começamos a fazer um trabalho com escolas. Como é que foi isso? Além do grupo de pesquisa, né, que é onde a gente discute mais as questões teóricas, né, um pouco metodológicas, a gente tem também o laboratório de mídias digitais. O laboratório de mídias digitais, na verdade, ele já existia antes até do meu grupo de pesquisa. Ele era um laboratório do PPG-Com, que foi criado, na verdade a gente chamava ele de sala de computadores, ele tinha o nome de laboratório de mídias digitais, mas era conhecido como sala de computadores, porque a gente pensou em ser um espaço laboratorial mesmo, para que professores e alunos do programa pudessem fazer pesquisa. Então ele era uma sala onde hoje é o laboratório da Simone Evangelista, e que antes era o LMD, o meu. Nós ficamos lá durante 15 anos até mudar para o espaço maior. Ele era uma sala de computadores e acabava que ele era pouco utilizado. E aí, quando eu criei meu grupo de pesquisa era um grupo grande e barulhento. Então, eu não lembro quem estava na coordenação, se era o Érico ou o Márcio, que um dia eles gentilmente disseram para eu ficar lá naquele espaço, ocupar o espaço. E eu acabei ocupando, literalmente, o uso capião, né? Porque o grupo era grande, a gente fazia muitas reuniões, a gente começou a ficar no laboratório de mídias digitais e eu achei que ou seja, ele existia como nome, mas ele não tinha uma alma, digamos assim. Então, a gente criou um propósito, uma pesquisa que ficou associada àquela sala que antes era uma sala de computadores, né? E aí, um belo dia, quando a gente entendeu que a nossa pesquisa, isso foi lá para mais ou menos, acho que 2014, a gente entendeu que a nossa pesquisa podia render frutos, né? Como também extensão, né, como inovação. Desde 2014 também o laboratório é uma UDT, uma Unidade de Desenvolvimento Tecnológico da UERJ. Então a gente começou a trabalhar com escolas. E aí a gente criou uma metodologia baseada nesses conceitos nossos, né, da cognição corporificada, das habilidades socioafetivas. Aí a gente chamou essa metodologia de metodologia multimodal, lúdica e afetiva, né, que seriam termos importantes para a nossa pesquisa, né? E dessa metodologia são coautores os mesmos 4 que estão na pesquisa desde o início e que ajudaram a construir tudo isso, né? E a gente começou, então, a aplicar essa metodologia em formato de oficina nas escolas, né? E com isso se abriu um novo campo de trabalho. E eu confesso também que, depois de muito tempo, dentro dos muros da universidade, e só trabalhando com pesquisa aqui, né, ensino e pesquisa aqui, eu sentia uma saudade da extensão, eu sentia uma saudade dos meus tempos de NESA, dos meus tempos de estar na comunidade. Então, ir para a escola, para mim, assim, foi voltar às minhas raízes, né? Tanto que a gente não saiu, é mais trabalho, né? A gente nem sabe como é que dá conta, né, disso tudo, mas é muito bom e a gente aprende muito, né? E eu acho que dá uma sensação de que a gente, quer dizer, é claro que a gente aqui já faz ensino, já faz pesquisa, a gente tem aluno desde a iniciação científica até o pós-doutorado. Eu já tive aluno do ensino médio, né, que a FAPERJ também estimula a gente a ter, ela oferece bolsas de iniciação científica júnior, né, o UERJ tem também dessas bolsas, então já tive alunos de ensino médio no grupo de pesquisa. Então,
Claro que a gente atende uma população razoável, digamos assim, mas você ir para fora dos muros da universidade é sempre um desafio maior e a gente aprende mais, né? Então a gente começou a fazer oficinas, né, com as escolas. Atualmente a gente está fazendo oficinas com o CAP da UERJ, né, que eu sempre tive vontade de trabalhar com os de casa, né, e está sendo um trabalho sensacional. E esse trabalho funcionou tão bem que os professores pediram para a gente fazer um curso. Então a gente criou um curso que é chamado Construindo as Competências Digitais, né, a aplicação da metodologia multimodal, afetiva e lúdica. E esse curso, a gente ofereceu o curso 2 vezes, ele tem sido feito de forma remota, a gente até pensou inicialmente em presencial, mas aí veio a pandemia, aí a gente teve que refazer tudo para o formato remoto, né? O que é bem interessante, porque a gente consegue atingir muito mais professores fora do estado do Rio de Janeiro, inclusive, e a gente conquistou 2 editais, um do CNPq e um da FAPERJ, por conta desse curso, né? Bom, o laboratório só cresce, né? A gente tem novos professores concursados que também fazem parcerias com a gente, né? Que tem interesse, tem projetos em conjunto. Raquel Lobão, do Departamento de Jornalismo, né? Que já está com a gente, e outros professores. A gente sempre continuou o diálogo, né, com os professores da pós e da graduação. E atualmente a gente está trabalhando com a inteligência artificial generativa, né? A gente fez um novo projeto que é um observatório, que é um observatório de inteligência, das práticas, né, de inteligência artificial generativa na mídia e educação. E com isso a gente criou uma rede. Na verdade a gente já tinha uma rede que a gente chama de rede CLAC, que é a rede que está associada à metodologia multimodal, mas é uma rede que é mais brasileira e tem só uma professora nos Estados Unidos e um na Inglaterra. A rede do Observatório de Inteligência Artificial, ela é uma rede que está mais capilarizada no Brasil, América Latina e Portugal. E a gente, enfim, ano que vem devemos ter, né, um evento dessa rede, que deve ser sediado no SESC, e sempre, né, novos projetos, e assim seguimos. Eu entrei cedo aqui na UERJ, né, porque eu fiz curso ainda como mestre, então eu acho que eu já participei de tudo que é cargo aqui na UERJ, né? Já fui coordenadora de laboratório, já fui chefe de departamento, subchefe de departamento várias vezes, né? Coordenadora do PPG-Com, coordenadora adjunta do PPG-Com, coordenadora adjunta de novo, né? De 2023 a 2025, com o Fernando como coordenador. E aí foi acho que em 2023, que o Ricardo era o vice-diretor, a Patrícia Miranda diretora, e o Ricardo um dia me convidou, né, me chamou para conversar e disse que eles estavam montando a chapa, né, para a futura, né, direção, que seria a Patrícia, e eles gostariam que eu ficasse, né, na vice-direção. E assim, a vice-direção, direção da faculdade, foram os únicos cargos que eu ainda não tinha tido, né? Então, até confesso que pensava, mas num futuro até um pouquinho mais distante, mais perto da aposentadoria, quem sabe. Mas, assim, eu acho que com esse apoio do Ricardo e com a Patrícia como diretora, assim, eu me senti bastante confortável, né? Porque a direção realmente é um cargo de muita responsabilidade, a faculdade inteira, você tem toda a graduação, toda a pós-graduação lato sensu, pós-graduação stricto sensu, todos os laboratórios. Então a direção da faculdade, obviamente, tem aí um escopo muito maior, né? E é um desafio, né? É muito trabalho, mas é muito aprendizado.
E, na verdade, assim, eu agradeço demais a Patrícia Miranda. A Patrícia, além de muito segura, muito competente, é também muito generosa, né? Então, ela compartilha comigo tudo, todas as decisões, todos os processos, me ensina tudo, né? Porque tem um ensinamento que é ensinamento da universidade. E é impressionante como a UERJ é complexa, né? Porque mesmo com muitos anos de universidade, já tendo participado como membro do Consum, de vários comitês, né? Na PR2, PR1, feito parte de vários comitês, conselhos, etc., sempre ainda tem pessoas novas, situações novas e processos novos, né? Então, é um desafio, mas está sendo, assim, bastante... a gente aprende muito, né? E é realmente um novo lugar, né? O Ricardo também sempre comentou que na direção você conhece mais as pessoas, né? Porque realmente você trata mais, até dos problemas mais pessoais também das pessoas, né? Tem mais necessidades, tem mais questões. Então, é uma experiência muito boa, né? E que, até então, suave. Olha, a FCS eu acho que é a minha segunda casa, eu diria, sem dúvida nenhuma, né? Eu passo mais tempo aqui, às vezes, do que em casa, né? E eu acho que tem não tem como, né? Um vínculo muito forte, né? Porque eu acho que a FCS não apenas teve toda a formação de aluna, que é uma coisa que foi extremamente importante, mas a formação profissional acabou sendo boa parte também na UERJ. Eu fiz estágios, trabalhei fora, mas uma parte importante foi também na UERJ, no NESA. E eu também vim para o FCS bem nova, né, como professora. Então, aqui, acho que eu aprendi tudo, você faz amigos, você vê todos os problemas, porque tem problemas também, né? Tem questões que são difíceis, enfim, tem todo tipo de problema que trabalho, né, que a vida profissional traz, né? Então você aprende muito, né? É um aprendizado, mas eu diria também que é a minha segunda família, né? A minha segunda casa, não há dúvida, né? Eu acho que todas as pessoas daqui, alguns colegas eu compartilho já a vida profissional, acho que há quase 30 anos, né? Alguma coisa assim. Então são da família, né? São pessoas que acompanham a nossa vida. Enfim, é muito importante, são laços, né? São vínculos muito importantes. Pois é, a banca é para titular, né? Bom, como eu já estou há bastante tempo na UERJ, assim, eu já era, digamos assim, elegível para professora titular já há algum tempo, acho que desde que saiu o edital, né? Mas eu não queria fazer a coisa meramente burocrática, né? Só para marcar a tabela, né? Então, assim, foi importante, porque nesse período, além da reedição do Nós Ciborgues, eu consegui publicar um livro, que é o Cognição e Afeto, que, na verdade, representou bastante a minha trajetória, a trajetória desde da criação do Cibercog, do grupo de pesquisa, até os dias de hoje, né? E também eu consegui, acho que, consolidar dois conceitos importantes, o de cognição e o de afeto, que são conceitos muito básicos, né, para a nossa pesquisa, digamos assim, o background. Então, e também, para fazer essa progressão para o titular, queria ter galgado, né, comido todo o feijão com arroz, galgado, né, todos os degraus, fazer uma coisa realmente que fosse meritória, né, que não fosse só, né, para passar. E eu tenho a impressão, eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque eu acho que quando eu finalmente escrevi o memorial e juntei toda a documentação, né, para o titular, você vê que realmente você fez algumas conquistas, né? Você tem conquistas na parte de ensino, na parte de pesquisa, na parte de extensão, na parte de inovação.
eu realmente sou muito orgulhosa do grupo de pesquisa e do laboratório, porque eu acho que você forma realmente pesquisadores que ganham asas, né, que estão aí espalhados, literalmente, né, não é da boca para fora, estão literalmente espalhados pelo Brasil. Então a gente tem um pouco a impressão de que realmente você fez alguma coisa, né? Você criou, plantou sementinhas que estão dando frutos, né? E então, a banca de titular é um momento de reviver isso, né? Nesses últimos anos, inclusive, por conta das redes sociais, eu reencontrei até meus colegas de ensino fundamental. E muito por conta de uma colega, né, que é a Naila, que reuniu todo mundo, que catou todo mundo lá, desde o Orkut ela está catando todo mundo de volta, e juntou o grupo, fez um grupo de WhatsApp, no qual eu estou participando, né, até hoje. E nesse grupo tem também a professora que me alfabetizou, que é a tia Adriana. Então, nesse momento da banca de titular, ter retomado o contato com a tia Adriana, eu sei que não pode mais chamar de tia, mas é carinhoso e ela respeita, né? Ela sabe que não é demeritório. Foi muito importante, né? Então esse momento de titular foi realmente um momento de rever, né, toda essa trajetória, né, os passos que a gente vai conquistando, com as dificuldades, mas as dificuldades trazem aprendizados, né? Como Nietzsche fala, o que não nos mata nos torna mais fortes. Então a gente vai crescendo, vai amadurecendo. E a banca de titular eu fiquei muito feliz, né? Porque os professores da banca são professores queridíssimos meus, foram meus professores, no caso de Ronaldo, Elau e Ricardo Freitas. A Sueli Fragoso foi minha supervisora de pós-doutorado. A Raquel Paiva também, minha professora no mestrado, e a Simone de Sá, que não foi minha professora, mas foi uma colega, né, daquelas que estão sempre um pouquinho adiante, que você admira, você vê como espelho, né? Então, e é também uma pessoa que é muito importante para mim, que a gente também compartilhou uma trajetória aí no campo da cultura digital juntas, né? Nós fomos coordenadora do programa de pós-graduação juntas, eu aqui, ela na UF, então a gente também compartilhava as dificuldades. E eu fiquei muito feliz, né? Na banca vieram vários alunos de todas as etapas de graduação, pós-graduação, de vários anos. E eu fiquei bastante feliz e devo, assim, comentar que fiquei orgulhosa, né, me senti muito satisfeita com a própria ata, né, em que o que eles escreveram na ata, né, que era a banca ressalta a sólida trajetória acadêmica e a contribuição original na área de comunicação, tecnologia e cognição. Até guardei, decorei, então você lê várias vezes, né? Então, assim, fiquei bastante feliz, realmente. Que, enfim, a gente trabalha, né? A gente se dedica. Então, esse tipo, né, de momento, ele realmente representa um momento feliz que você compartilha com amigos, né? É um momento mais de afeto, né, do que quase de conquista realmente, meritocrática, coisa assim, é muito bom, né? Então fiquei muito feliz.